Bom, eu nasci, na verdade, na beira da estrada de ferro Sorocabana, numa cidade, num distrito chamado Cardoso de Almeida, no município de Paraguaçu Paulista. Foi ali que eu nasci, na beira da estrada, onde meus pais moravam na época. E dali nós mudamos para a cidade de Assis, São Paulo, que era bem próximo, a 30 quilômetros longe. E dali começou a minha infância, a minha juventude, né? os meus primeiros estudos. E depois a gente foi fazendo a vida nesse local. Posteriormente, eu tinha um irmão, que foi o primeiro que entrou na ferrovia, em 1956, e que nos levou, eu digo nos levou porque eu tinha mais 3 irmãos que também entraram na ferrovia, na estrada de ferro Sorocabana. E ali fui desenvolvendo todo a minha vontade de também permanecer aos quadros da ferrovia nesse tempo. E foi que quando em 1965 eu entrei no CFT, que era o curso de formação de transportes, um curso profissionalizante. Posteriormente, em 1967, eu já fui informado que eu ia entrar na estrada de ferro Sorocabana, não nas funções de estação, como telegrafista e outras funções que existia lá, mas sim como ajudante de maquinista. E assim eu fui em junho de 1968, eu vim fazer exame aqui na Barra Funda, onde era a sede da estrada de ferro Sorocabana, na parte administrativa e o RH, que era tudo ali, né? E eu fui fazer, foi que depois de vários exame psicológico, exame físico, né? E aí que eu pude entrar na estrada de ferro Sorocabana depois de ser aprovado. E no dia 25 de outubro de 1968, eu vim, foi a primeira vez que eu entrei no depósito de locomotivas de Mairinque, aonde tinha muitos amigos meus que vieram de todas as sedes onde tinha o CFT para entrar na estrada de ferro Sorocabana. E aqui comecei, no dia 25 de outubro de 1968. Tá? Depois disso daí, que a gente também estagiou algumas coisas, partes da locomotiva, de vagões, no posto de revisão de vagões, que era dentro do depósito também, adido ao depósito de revisão de locomotivas. A gente fez todo esse treinamento para que a gente não entrasse muito verde, muito chucro, sem conhecimento nenhum na ferrovia. E tudo isso dependia das funções do ajudante de maquinista, tá? E foi aí que depois nós fomos fazendo esta caminhada dentro da ferrovia, né? E depois de muito tempo trabalhando aqui em Mairinque, fui removido para a Barra Funda, aonde também lá trabalhei algum tempo. Depois fui removido para Assis, para o depósito de locomotivas de Assis, onde também trabalhei um pouco. Depois fui trabalhar no ramal de Dourados, uma sede de ajudante de maquinista e maquinista,
em Teodoro Sampaio, a mais de 800 quilômetros do início da ferrovia, aqui na Júlio Prestes, né? Que a gente considerava como quilômetro zero. E também depois desse mesmo ano, já em 1973, eu já vim também trabalhar na cidade de Presidente Prudente, onde era já um polo muito em desenvolvimento. Trabalhei ali também em Presidente Prudente e depois eu fiz uma permuta com um ajudante de maquinista que trabalhava aqui na Barra Funda, só que ele era de Presidente Prudente, chamado Laudelino. Ele foi para Presidente Prudente e eu vim para Barra Funda novamente. Nesse mesmo ano, em 1974, eu fui convidado pelo engenheiro Ciro para vir trabalhar como ajudante de maquinista novamente aqui em Mairinque. Foi quando eu exerci a função de ajudante de maquinista até 1976, quando a gente foi fazer o curso para maquinistas na cidade de Sorocaba. Muitos amigos meus, né, que também estavam na minha mesma situação, uns ficaram em Mairinque, outros foram para as suas sedes, mas assim, foi o pontapé inicial da minha carreira como maquinista. Voltando para Mairinque, após o treinamento, nós entramos aqui como maquinistas de manobra, que era um serviço mais próprio de pátios de locomotivas de manobras, um serviço até menos, que exigia de você um início de uma qualidade para que você pudesse ser maquinista de cargas e de passageiros. Posteriormente, em 1976, nós passamos a galgar o posto de maquinista de manobras e lastros, que eram trens de serviço, como o da via permanente, da rede aérea, de lastros, que nós tínhamos aqui a pedreira de São Roque, que a gente ia, lá tinha uma moagem de pedras para colocar na linha, de pedras brutas, né, para colocar na linha, e era tirado dali. Depois disso daí, nós passamos eu passei junto com meus amigos para maquinista de trens de carga, já de longo percurso, como a gente ia daqui de Mairinque para Campinas, a gente ia daqui para Santos, para Botucatu, para Barra Funda, para Jurubatuba, que era uma linha nova, que hoje é explorada, onde se correm os trens de subúrbios, a linha Rubi, se não me engano, né, que vai para lá. E a gente ia até uma estação chamada Evangelista de Souza, que era o início da descida da Serra para Santos. Depois disso daí, eu fui fazer um treinamento para exercer o cargo. Não era um cargo, mas era como que a gente poderia dizer? Um treinamento para que você pudesse também trabalhar na formação de outras pessoas, de outros ajudantes de maquinista e maquinistas, na parte de freio e mecânica, na cidade de Rio Claro.
você tinha assim uma coisa a mais de como se você fosse maquinista, e a gente era tratado como maquinista monitor, que é o que possibilitava você, tanto em salas de aula, como no trecho, dar treinamento para outros pretendentes para entrar na ferrovia como ajudante de maquinista. E também dar um curso de maquinista para outras pessoas também, quando tinha um treinamento para que pudesse ter um conhecimento melhor sobre freios de locomotivas e vagões. Depois disso daí, em 1989, exercendo essa função de maquinista monitor, eu fui convidado pelo engenheiro, devido a uma modificação que teve na estrutura administrativa da ferrovia, que tinha se fundado ou tinha aberto uma outra unidade regional na ferrovia, que era a unidade regional 1, que ia desde Amador Bueno até Iperó e de Iperó até Itararé. Então, nesse tempo, a gente tinha muito serviço, muitos trens de carga. E eu fui convidado para exercer o cargo de inspetor de manutenção de veículos ferroviários. E eu trabalhei desde 1989 até o dia 1º de julho de 1992. E a partir do dia 2 de julho de 1992, eu me aposentei da ferrovia. Isso não quer dizer que você aposentou e você esqueceu tudo aquilo que você sentiu, tudo aquilo que você passou, dias bons, dias ruins, dias mais ou menos, tristeza, muito trabalho, mas também muita alegria pelo contato, pela comunicação que a gente tinha com todos os outros amigos de ferrovia, não só na área da carreira, que a gente chamava de maquinistas e ajudantes, mas de todos os setores da ferrovia, que a gente tinha essa comunicação, que eu também achava muito necessária para que um conhecesse o trabalho de outro e para ver o grau de dificuldade que cada um tinha e o grau de responsabilidade. Então, é por isso que depois, em 2006, a gente foi fundado aqui em Mairinque a Associação Mairinquense de Preservação Ferroviária, juntamente com outros amigos, nós éramos mais ou menos uns 6 que abraçamos esse protagonismo da Associação Mairinquense de Ferroviária, e que eu permaneço até hoje ligado à ferrovia, justamente por gostar do serviço ferroviário e valorizar a ferrovia, que hoje ela já está num patamar já muito mais elevado e de uma maneira bastante diferente, muito profissional, mais visando uma parte profissional e econômica, do que praticamente valorizar o ferroviário. Então, você sabe que cada viagem que a gente fazia nunca
foi igual a outra. Nós tínhamos várias situações, porque a gente que trabalhou, eu tive, por exemplo, a felicidade de trabalhar com as locomotivas a vapor, as locomotivas diesel elétricas e também com as locomotivas elétricas. Trabalhei com todo tipo de locomotiva. Posteriormente, trabalhei também com os trens de subúrbio, em que a gente fazia esse trecho de Mairinque até Itapevi. Nós tínhamos muitas situações, por exemplo, assim, de apreensões. Quando uma pessoa na cidade ou na estação de George Wetterer, para chegar nessa estação, uma pessoa de noite veio dando com a mão e não saía do leito da linha para que eu parasse. E eu fui parando, ele quase que eu atropelei e cheguei a encostar no carro dele, sem avariar, que estava preso dentro, num bueiro, de noite. E eu tive essa felicidade, a apreensão, mas também não atropelei a pessoa e também não destruí o carro dele, ainda consegui parar. Outras vezes a gente ficava angustiado de ver uma pessoa na linha e a gente buzinava e ele não saía, ou saía e não dava a devida distância lateral, que podia também ferir a pessoa. Mas o caso mais marcante de apreensão foi quando eu vinha vindo da cidade de Itapetininga. Entre as estações de Morro do Alto e Santa Adelaide, eu cheguei a bater numa menina de 4 anos de idade. Até o último momento que eu olhei, ela estava no meio da linha e eu pensava que eu tinha matado. E por um milagre, depois eu fui ver, essa menina tinha a marca da locomotiva nela, só que ela milagrosamente só bateu do lado, não pegou as ferragens do para-choque da alavanca que abria, que acionava o para-choque, não bateu na cabeça da menina. E eu várias vezes depois, eu passava lá, parava lá, levava doce para essa menina, né? E ela só quebrou o braço. E foi uma coisa fantástica, milagrosa mesmo. E teve outros que eu não tive mesmo sucesso. Por duas ocasiões, a gente diz assim, que eu atropelei como maquinista, como tantos outros maquinistas atropelaram. Mas, certa vez, numa ação que eu fui prestar esclarecimento de um acidente, o delegado falou para mim, você que é um matador de gente? E eu disse para ele, doutor, o maquinista e o trem não sai fora do trem para atingir ninguém. É imprudência dos usuários ou daquelas pessoas que andavam inadvertidamente sobre o leito da linha. Cheguei a atropelar várias pessoas que infelizmente faleceram. Só comigo foram 4 pessoas assim. Então esse é o motivo que a gente também teve tristeza, porque houve uma vítima fatal.
Isso foi numa semana do 7 de setembro, que eu fui escalado para ir num lastro, que era um trem de serviço, que estava expandindo a linha que ia desde Universidade, aqui em São Paulo, até Evangelista de Souza. Chegamos lá de noite e fomos, a gente falava guardar fogo, já deixar acender o fogo para que fizesse pressão. E eu não entendia ainda muito bem de locomotiva a vapor. E nós acendemos o fogo, o maquinista mandou o seu Antônio Pompiani Filho, que era um maquinista de larga experiência, já bastante calejado com locomotivas a vapor, e a gente foi guardar fogo, que seria tampar a boca do chaminé. Só que essa locomotiva ferveu a água e ela começou a fazer um barulho pelo apito. E eu, inexperientemente, fui correndo chamar o maquinista, que a locomotiva ia explodir, porque eu não tinha conhecimento. Mas por que vai explodir? Porque está fazendo um barulho lá e eu saí correndo de lá. Aí que ele foi lá e falou, não, está descarregando a pressão pelo apito e ela realmente faz esse barulho. Esse foi um motivo de apreensão que eu tive e que eu nunca esqueci, que eu pensava que eu ia, né, tá ali e seria uma vítima dessa situação, né? Mas graças a Deus nada disso aconteceu. Olha, a gente podia perceber, porque aqui era um serviço era um ponto de estrangulamento de movimento ferroviário. Por quê? Porque por Mairinque passava todas as composições, todos os trens que vinham da antiga estrada de ferro mogiana. Vinha do lado de Presidente Prudente, Botucatu, Teodoro Sampaio, trens que também desciam por aqui, por Mairinque, para Mairinque Santos. Tudo vinha parar aqui. Trens que vinham de Barra Funda também, para passar por aqui. Então, aqui era um movimento de trem, era 24 horas. Nunca eu vi aqui uma situação de folga, de se parar com o trabalho. Aqui era fantástico, esse ponto de entroncamento que a gente tinha aqui. Era uma correria, mas era assim, tudo planejado pelo pessoal da estação, né? Pelos despachadores ou controladores de tráfego. Então tinha toda uma sequência de serviços, mas tudo integrado, porque aqui se compunham trens que também, além de passar por aqui, se formavam novos trens com destino a Piracicaba, a Jundiaí, a Campinas e de toda Mogiana para o lado de Ribeirão Preto, Aramina, já em Minas Gerais. Então, todos esses trens obrigatoriamente passavam por aqui. Tanto os trens que vinham de Santos e como os trens que vinham da Alta Sorocabana. Tudo tinha que passar por aqui. Então, aqui era um polo
de trens, de movimentação de vagões e trens que passavam, trens que voltavam, composição de trens, né? Então era fantástico isso daqui. E a gente vê hoje, né, essa calmaria toda, ou quase nada, de trens, e saber que aquele tempo, né, existia essa movimentação extraordinária que era o pátio de Mairinque, e a estação de Mairinque como um todo, né? Vinha trens, por exemplo, depois que se fez a refinaria do Planalto, chamava-se Replan, lá em Paulínia, todos os trens que vinham de combustíveis, que ia para Ourinhos, Presidente Prudente, Campo Grande, que entrava ali na cidade de Rubião Júnior, junto a Botucatu, e ia para Noroeste, ia para Campo Grande, no Mato Grosso. Então, era uma correria, era quase que tinha assim um boom de trens e de movimentação aqui, sem contar ainda, né, os trabalhos que passavam por aqui, que tinha aqui também, que era o depósito de locomotivas, os serviços de manutenção de vias, o serviço da rede aérea, manutenção de rede aérea. Então era um polo aqui que não se via em lugar nenhum. Nós tínhamos, né, também a passagem de trens que iam para Santos e que voltavam para Santos. Tudo passava por aqui. Às vezes existiam viagens que a gente saía daqui de Mairinque, entre ir e voltar, dava 32 horas de serviço. Ou 28, nunca menos do que 18 horas de serviço, até ir para Santos e voltar. Era muito cansaço físico e mental, porque você tinha toda, né, uma responsabilidade de manter um trem dentro da velocidade estipulada pela ferrovia, e que se você não podia perder tempo num trecho e nem muito menos você disparar para chegar com uma folga numa outra estação. Então você tinha que manter o trem dentro da velocidade, senão você também podia ser responsabilizado por isso. Pois é, o Horto Florestal. Quando eu cheguei aqui, ele ainda estava assim, em franca operação, né? Ali se fazia de tudo, assim, a manutenção de eucaliptos que possibilitavam abastecer as locomotivas a vapor. E ali também se tornou um lugar de turismo, porque ele era um local muito visitado por pessoas que vinham de São Paulo, da região de Sorocaba, aqui de outras cidades mais próximas, justamente para ver aquela pujança que tinha, todo o trabalho com as casas dos funcionários que tinham ali, né, dos engenheiros que ali também desenvolviam o seu trabalho administrativo, né? Portanto, era um lugar de uma visitação, até eu podia assim dizer, até de um elevo, de uma alegria de ver coisas que você não via em outros lugares.
Era muito bonito mesmo. Tive a felicidade, né, de também ter passado pelo horto, né, quando o meu sogro também, que também trabalhou ali no horto florestal, ali no horto florestal aqui de Mairinque, que residia ali, trabalhava na Sorocabana no horto, e consequentemente o meu casamento, né, das moças daqui, filhas de ferroviária, também foi lá nesse local, no horto. O Arganal, o prefeito, quando eu cheguei aqui em 1974, era o senhor Arganal Tortolani. E ele foi meu padrinho de casamento, junto com a sua esposa, Dona Deza Lippe. Ah, já vai indo para 29 anos, né? Há 29 anos. Eu aposentei em 92, nós estamos em 2021, e eu não pensava que eu ia chegar a tanto, porque quando eu cheguei aqui, em 1968, eu deparei com um maquinista aposentado na estação, que ele também vinha muito para cá, que era o senhor, deixa eu ver se eu faço o exercício de memória aqui para lembrar o nome dele. Sebastião Carvalho. Quando uma pessoa, eu perguntei, quem é esse senhor? Então me disseram, esse senhor já faz 20 anos que está aposentado e ele vem quase todo dia aqui. E esse senhor era aposentado, maquinista aposentado. E eu falei, nossa, mas isso... E hoje eu estou com 29. Então hoje a turma falou assim, mas faz 29 que esse cara está aposentado e ainda está beirando aqui a ferrovia. A oficina também era um ponto de referência. Já era assim um, um ponto de referência, que na verdade, conforme contam os mais antigos, essa oficina era para ser montada em São Roque. E devido a uma política do prefeito então de São Roque, que não quis atender ir numa reunião para ver essa possibilidade, então a ferrovia montou esse depósito aqui por volta de 1947 também. Aqui também tinham profissionais de extrema competência, de extrema responsabilidade. E era aqui que consertava-se todos os tipos de locomotivas, tanto a vapor como as locomotivas diesel elétricas. Todo tipo. Aqui se faziam revisões. E aqui o pessoal era realmente, não se necessitava do chefe falar, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não, o comportamento e o conhecimento desse pessoal era de extrema competência. Nenhuma locomotiva saía aí normalmente com um defeito após ser feito uma revisão. De tão elevado grau de conhecimento, às vezes nem tanto teórico, mas prático. De convivência, de saber toda a disposição de todos os serviços que deviam ser feitos.
Pois é, os encontros de ferroviários, que hoje está parado devido mais à pandemia, quando ela surgiu, eu não fui muito adepto a esses encontros, porque eu tinha, assim, uma outra visão, ou até falta de esclarecimento como é que se fazia, porque quando se falava em encontros, eu achava que era mais para um motivo de correr bebidas, e depois eu vi que não era esse. Era só encontros de ferroviários para que a gente pudesse, todos nós, pudéssemos relembrar a nossa passagem pela ferrovia. E é um momento de extrema alegria quando a gente vê pessoas que muito tempo a gente não vê, de outras pessoas que não residem no mesmo local. Se eles não vêm aqui, a gente vai lá, mas é um congraçamento que nos faz alegres e esquecer hoje, né, nós praticamente que estamos aposentados, de a gente ver os amigos do nosso tempo, né? Ver os amigos do nosso tempo. Ser ferroviário é um bichinho que está no nosso corpo e não tem jeito de sair. Ele está lá dentro, tanto da nossa cabeça como do nosso ser, que ele está ali e só vai acabar quando já a gente também não tiver mais respirando, né? Então, é um bichinho que ele não corrói, mas ele está dentro da gente vivo. Então, é esse daí. Eu vinha vindo, num trem já de madrugada, eu com um ajudante de maquinista chamado José Carlos Pereira, e a gente vinha vindo e a gente tinha aqueles postes da comunicação e vinha balançando demais. E eu com esse ajudante de maquinista, nós falávamos, nossa, como está ventando, não? Olha só os postes, os fios como balançam. Quando nós passamos na estação de Dona Catarina, vindo para Mairinque, nós quase matamos o auxiliar de estação que foi trocar o staff, porque nós estávamos com uma gôndola somente de trilhos inservíveis que vinham vindo para prestar outros serviços, tanto em Mairinque como em Sorocaba, tudo, né? Quando nós chegamos já na estação próxima, que é a primeira próxima a Mairinque, que chamava Moreiras, nós fomos parados de noite com um lampião vermelho, porque tinha um trilho que tinha parcialmente se desprendido da carga e virou um tipo de um L. E ele veio batendo nos barrancos e batendo em todos os trilhos. E dava-se aquela impressão que estava ventando demais, né? Então, essa foi uma das causas que a gente achou muito engraçado, de a gente pensar que estava ventando e não era simplesmente um trilho, um pedaço de trilho que era curto e vinha batendo nos barrancos e nos trilhos que ficavam ao lado, os postes, né? Que os trilhos eram postes, e veio batendo de tudo, aonde esses postes
ficavam, em cima ficavam todos os fios de comunicação. Era assim, né? Nós, como ajudante de maquinista e maquinista, os primeiros, assim, de uma conjuntura administrativa, primeiro era naquele tempo, era os mestres de maquinistas. Se a gente considerar também que os maquinistas, eles eram os primeiros, até vamos falar de chefe, ele era o chefe da equipe, de dois. O maquinista sempre foi, é lógico, mais que o ajudante de maquinista. O maquinista tinha a responsabilidade dele, o ajudante também, nas suas funções, tinha a sua responsabilidade, mas os ajudantes ficavam sob a orientação do maquinista. Essa é a primeira fase da hierarquia que a gente tinha. Posteriormente, nós tínhamos os inspetores de condução, logo quando a gente entrou, chamavam-se de mestres de maquinistas, né? Depois que mudou a nomenclatura, que eram inspetores de manutenção, inspetores de maquinistas, né? E ajudantes. E depois nós nós tínhamos a nossa mais eficaz, mais centralizada, que eram os engenheiros de manutenção dos depósitos, né? Tendo ainda à frente ainda também o chefe do depósito, e que também eram subordinados ao inspetor de tração, que ficava nos depósitos, né? Então a gente vivia assim, sempre sob orientação, não vou dizer vigilância, mas pelo menos orientação desse pessoal. Eu, na verdade, não tive tanto problema assim, porque embora existia algumas vezes injustiças, por falta de, às vezes até de conhecimento dos nossos superiores, que não sabiam, não conheciam até as dificuldades que a gente passava, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. Mas eu, na verdade, assim, eu sempre fui resistente a alguma orientação, mas do geral, eu sempre me dei bem, né? Não tinha assim tanto problema com pessoas assim. A gente tinha sim, não vou falar que é mentira, não vou falar que também só era tudo mil maravilha, que você não tinha divergências quanto ao procedimento até do nosso serviço em relação ao maquinista, ao chefe de depósito, aos inspetores. Mas sempre você sabia que você tinha que obedecer a alguém, mesmo que fosse uma ordem que não dava aquela consistência que era para se ter, mas eu sempre me dei bem com todos eles, né? Nunca tive desavenças com alguma pessoa, de chegar às vias de fato, nada disso daí, né? Tinha aqueles que também eram assim, os chefes que tinha um conhecimento mais apurado, né, do que o outro, né? Mas geralmente quando as pessoas, por exemplo assim, eu como ajudante de maquinista e maquinista, eu jamais poderia querer saber mais do que aqueles outros, porque se eles estavam ali como orientadores e chefes da gente, eles tinham capacidade para isso daí. E não iam aleatoriamente, de qualquer jeito, ser chefe de uma pessoa. E foi devido à sua competência, ao seu conhecimento, à sua maneira de agir.
Eu trabalhei com todas as séries de locomotivas que tinha à disposição naquele tempo que eu entrei. Como eu já disse, eu trabalhei com a locomotiva a vapor, eu trabalhei com as locomotivas da série chamada Whitcomb, que era a tinha 3.300, tinha a Cooper Bessemer, que era da série 3.100 da GE. Eu trabalhei com as GM da série 3.600 e 3.616, que eram parecidas, mas tinha uma diferença na operação delas, né? Trabalhei também com as locomotivas Baldwin, que foi a primeira locomotiva que eu trabalhei efetivamente, né? No dia 17 de abril de 1969. O trem era de prefixo C7, não, 1407, que ia de Mairinque até Santos. Aí foi a minha primeira viagem na locomotiva 3409, essa Baldwin, da série Baldwin. O maquinista foi o senhor Rodolfo Dias, que tinha o apelido de Bico de Corvo, e o ajudante era o senhor Pedro do Prado. Esse dia, eventualmente, a nossa viagem durou 19 horas, porque nós não fomos até Santos. Nós fomos somente até a Evangelista de Souza e voltamos. Então, só que era para a gente vir aqui na primeira viagem, e quem ia até Evangelista de Souza voltava aqui e voltava a fazer outra viagem. Aí que dava 30 horas, 32 horas. Mas nesse tempo aconteceu um acidente com o trem de passageiro, um acidente, uma avaria na locomotiva que vinha em Calcaia do Alto, e nós ficamos impossibilitados de voltar. Então, por isso. Mas também trabalhei com as locomotivas GM, G12, com as locomotivas GE da série 3200, com as locomotivas da série 3500 e da série das U20 3800, 3900. Aí também da Krupp 3050. Essas locomotivas foram praticamente quase que as primeiras diesel que vieram. Elas tinham um sistema de turbina, né? Que era para até fazer, quando você ia para frente, você acionava uma alavanca, você trafegava para frente. Parava, para ir para trás, você voltava até. Mas às vezes ele não fazia essa transmissão, e você tinha que abrir um pedaço, tinha um buraco, e com um pedaço de pau você mesmo fazia. Hoje, vendo as ferrovias de uma maneira geral no Brasil, não há nenhuma pessoa que trabalhou principalmente na condução de trens, seja ele de cargas de passageiros. Nós não podemos falar que nós somos hoje saudosistas, porque nós temos que saber que as melhorias aconteceram numa velocidade muito grande. Mas todos nós que temos um DNA do trem,
do que foi a ferrovia, principalmente do nosso tempo, de todos os amigos que nós tivemos, de todas as nuances possíveis que existia dentro da ferrovia, jamais a gente pode esquecer. Primeiro, porque tudo aquilo que, vou falar por mim, tudo aquilo que eu angariei naquele tempo, é fruto hoje, foi fruto do meu trabalho. E o meu trabalho foi feito somente na ferrovia. Ali eu pude estudar meus filhos, ter hoje uma condição de vida. Tudo foi proporcionado através do meu serviço na ferrovia. Então, não é só apenas um saudosismo, mas pelo menos a gente pode entender assim, que é além de uma lembrança, mas também de um reconhecimento do seu tempo na ferrovia, de tudo aquilo que você fez, de tudo aquilo que foi possível a gente fazer, não apenas visando o nosso bem-estar, mas vestir a camisa da ferrovia que nem a gente vestiu naquele tempo.